Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um 5h32. Primeiramente, gostaria de me desculpar. Ontem não fizemos no horário, mas tudo bem, né? Acontece. Tivemos alguns imprevistos, mas tudo certo, segue o barco. Conversamos ontem sobre ética, certo? A ética é uma coisa que eu falei que era relativa, né? Apesar de ser a verdade, mas ela é relativa de acordo com cada sociedade. Porque a consciência, bom dia, Alisson, a consciência coletiva, né, é que dá a diretriz para o agir com ética. E a gente fica muito feliz fazendo uma análise fria, né, se abstendo emocionalmente da análise, né, como diz o William Ury quando ele fala da negociação, né, para a gente ter uma, vamos dizer assim, uma análise mais consciente, conseguir enxergar o problema de forma mais clara. A gente precisa ir para o camarote. Então, fazendo essa análise mais fria da evolução moral da humanidade, nós estamos evoluindo. Como diz Lulu Santos, a passos de formiga e sem vontade, mas estamos evoluindo, né? Gostaríamos que fosse mais rápido, mas tudo a seu tempo. Então, gente, eu ia pedir desculpa, minha voz não está muito boa hoje. Não sei se é porque eu fiquei na frente do ventilador e aí me deixou mais afônico. Então, gente, o que é que a gente vai falar hoje? Vamos falar de prudência, certo? Prudência é das atitudes, né, que compõem a inteligência emocional. Então, basicamente, se a gente for pegar a raiz da palavra prudência, ela pode ser dita, né, com o seu significado como temperança, moderação, sensatez ou cautela. É a virtude de agir de forma justa e ponderada. Então, por que é importante a gente ter prudência? Porque a nossa raiz, né, o nosso comportamento primeiro é o comportamento impulsivo, né? Ainda aquela nossa raiz animal, né? A raiz do instinto. Então, nossa primeira resposta sempre é a mais... Bom dia, Dross. A nossa primeira resposta sempre é a mais dos instintos, né? Então, muitas vezes, essa nossa primeira resposta, ela está envolvida com emoção, ela está envolvida com sentimentos prévios, as nossas experiências anteriores, e não quer dizer que todos esses sentimentos todos esses sentimentos e experiências anteriores vão nos levar a uma tomada de decisão mais assertiva, mais correta, certo? Pode ser que a gente acerte de primeira, certo? Mas pode ser que a gente não faça a melhor escolha possível. Então, a prudência é a busca pelo... Isso, exatamente. Então, você falou também com o hormônio cortisol, exato. A gente acaba decidindo, né, pela de forma emotiva, né, vamos dizer assim. A prudência nos leva à busca pelo caminho do meio, vamos dizer assim. Nem a gente agir de forma impulsiva, certo? Nem a gente demorar demais na tomada de decisão. E aí, quando a gente demora demais a tomar uma decisão, né, a gente tem uma demora, né, na análise das variáveis, a gente pode perder o tempo ideal para a tomada de decisão. E aí, quando a gente escolhe, né, já não
teria tanta eficiência como teria se a gente tomasse uma decisão mais rápida. Então, como a gente fazer uma tomada de decisão que seja sábia, vamos dizer assim, né? A gente pode dizer prudência como caminho para a sabedoria. Então, como a gente conseguir fazer uma tomada de decisão mais eficiente, que seja rápida, mas ao mesmo tempo que passe por uma análise, né, e que eu consiga analisar os pontos positivos, os pontos negativos e aí sim conseguir tomar uma melhor decisão possível. Então, os líderes de um modo geral das grandes empresas, né, eles vão decidir o futuro, né, daquela instituição para a qual eles estão liderando. Então, eles terem uma tomada de decisão rápida e eficiente faz com que decida, né, se a empresa ela vai continuar no caminho do sucesso ou se ela vai passar por dificuldades. Então, o que é que os líderes normalmente fazem? E aí a gente pode reportar isso para a nossa vida. Então, normalmente, quais são os caminhos que eles utilizam, né? O que eles estudam para isso. Então, a gente trouxe essa forma de agir de um líder, certo? Um líder empresarial para a gente adotar na nossa vida. Então, ele cria um banco de dados, certo? Ele coleta todos os dados referentes àquela decisão. Então, ele faz um levantamento, né? Vai coletando. Então, ele é como se ele, por exemplo, eu tenho, sei lá, um mês, dependendo da magnitude da decisão. Então, eu tenho um mês para tomar essa decisão, eu tenho 6 meses para tomar essa decisão, eu tenho uma semana. Então, ele analisou mais ou menos o tempo que ele precisa para dar uma resposta, né, para que ele não perca esse time, né, da decisão, né, para que realmente a decisão ela tenha todo vamos dizer assim, um benefício. Benefício do que sentido? Por exemplo, aí já falando da questão de preços, né? Então, se você tomar uma decisão antes do mercado se movimentar, então você tem vantagens comerciais do ponto de vista de negociação de valores, certo? Se você tomar uma decisão depois que o mercado se posicionar, aí você já fica refém de preços, você perde o poder de negociação, de barganha. Então, por isso que tem um time. Então, ele fazendo essa leitura do mercado, ele pode estabelecer, por exemplo, qual o tempo que eu tenho para tomar uma decisão. Então, o que fazer nesse caminho até tomar a decisão? Então, primeiro, coletar, né, esse máximo de informações referente à tomada de decisão. Ele pode fazer também uso de recursos visuais para ajudar, né, nessa visualização dos pontos positivos e negativos. Então, ele pode fazer uso de diagramas, de tabelas, gráficos, né? Tem uma matriz que é muito utilizada no ramo dos negócios para você tomar a decisão, que é a matriz SWOT. Não sei se você já conhece. Então, ela analisa os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e a ameaça de cada decisão ou de cada negócio. Você pode aplicar para diversas coisas. Então, ele dá um quadro, um panorama, e você consegue visualizar de forma bem clara e eficiente pontos fortes, pontos fracos, potencialidades e ameaças para me ajudar na decisão, certo? Então, tornar visível todas as possibilidades que eu levantei inicialmente no meu banco de dados referente à minha tomada de decisão. Tá? O terceiro ponto seria filtrar essas possibilidades. Então, se eu tinha, 10 possibilidades, eu deixar para 3, 2, certo? Então, aí eu vou começar a me aprofundar nessas duas para ver o detalhamento do ponto positivo e do ponto negativo de cada uma, certo? O quarto caminho seria olhe para os concorrentes. Então, o que é que as pessoas parecidas com você, na mesma situação que você, fizeram? Certo? Que decisão elas tomaram quando tiveram nessa situação parecida com você? Certo? E o quinto passo seria consultar pessoas ou profissionais especializados. No caso de uma empresa, você pode contratar consultores a depender da magnitude da decisão. Certo? For uma decisão assim de milhões,
né, que vai mudar a vida, né, o rumo da empresa. Então você pode consultar um especialista, né, para ele lhe ajudar, né, se você ficou realmente na dúvida e não sabe para onde ir, mas tem um tempo para tomar decisão, e você tiver esse aporte financeiro, você faz a contratação de um consultor e ele vai ajudar a clarear as ideias, né? Ou no nosso caso, vãs mortais, nós podemos fazer uso de entre aspas, uma consulta, né? Alguém mais experiente, alguém que a gente confia, alguém que já passou por isso. Não que ele vá tomar a decisão por a gente, mas ele vai ajudar a visualizar pontos que a gente ainda não está conseguindo ver, certo? Então, se eu pudesse dizer quais são os 5 passos para a gente tomar uma decisão com prudência, seria: levante todas as informações. Bom dia, Jaqueline, tudo bem? Seja bem-vinda. Procure todas as informações necessárias sobre aquela decisão que você vai precisar tomar. Torne elas visíveis, certo? Então, tire ela do papel ou tire da mente, coloque visível todos os pontos positivos, todos os pontos negativos, as potencialidades, as ameaças. O que seria isso? Se eu tomar essa decisão, que consequência teria para isso? Se eu tomar essa outra decisão, que vantagens isso vai me dar? Que problemas isso pode me causar? Então, é tornar mais claro, né, visualmente, inclusive através de gráficos, tabelas, diagramas, para ajudar você na clareza da tomada de decisão, certo? Filtrar as possibilidades. Então, se eu analisei 5, 10 possibilidades, vá filtrando, retirando e escolha lá as 3 melhores ou as 2 melhores, certo? Por fim, olhe para o lado, veja o que as pessoas em situação parecida com você ou empresas parecidas com a sua, o que é que elas fizeram, e por fim consulte uma pessoa. Então, tudo isso precisa ser ágil para você não perder o tempo, certo? E aí sim você consegue, né, atender a raiz da palavra prudência, né? Então, gente, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Lembrando que o desafio diário é conseguir colocar para vocês informações que sejam relevantes para a vida de vocês, que ajudem, né, no desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento profissional, né, de forma curta. Então imagina um professor que costuma dar aula de 1 a 2 horas, né, conseguir fazer isso em 10, 15 minutos. É um desafio, mas graças a Deus a gente está conseguindo, certo, gente? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez, gente, com esse tema a gente encerra, né, as 12 habilidades da inteligência emocional. Amanhã a gente vai falar de uma coisa que tem atrapalhado muita gente, né, que é o foco ou a concentração. Eu acho que vai ser um tema bem interessante. Eu já estou estudando esse tema há um tempo, né, e acho que amanhã a gente vai conseguir falar bem sobre esse tema importante. Mas eu queria que vocês trouxessem temas, gente. Então vão lá no Instagram, né, e coloquem lá: Jorge, tenta falar um pouco sobre isso, tenho muito problema sobre esse aspecto, né? E para que a gente traga assim problemas reais de pessoas reais. Quando eu consigo trazer exemplos de pessoas para cá, as pessoas me dão um feedback, né, falando que, puxa, foi bem interessante, eu consegui entender bem melhor através desse exemplo. Então, assim, quando vocês trazem temas, né, me ajuda, né, a atingir, né, o propósito desse bate-papo, né, conosco, né, que é ajudar vocês a evoluir, né, a melhorar, a chegar no próximo nível de vocês. Quando a gente terminar essa série de temas pré-determinados, eu vou trazer uma surpresa para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, certo? Mas não vou adiantar nada agora, deixa para o momento mais oportuno. Ok, gente? Então tenham um bom dia, bom trabalho, bons estudos e até amanhã em mais um 5h32.